Olá, irmãos e irmãs em Cristo. Venho aqui hoje gravar para vocês mais um vídeo do meu canal revelando as profecias da Bíblia. E no vídeo de hoje é a série Explicando a Profecia. O tema de hoje é o tema 22, a Grande Semana do Tempo, artigo 2. Semana passada fiz o artigo 1, agora vou mostrar para vocês o artigo 2. Antes de eu falar sobre esse assunto, eu preciso da ajuda de vocês para se inscreverem no meu canal revelando as profecias da Bíblia. Deixe seu like, ative os sininhos de notificações para receberem o meu vídeo. Compartilhe com o maior número de pessoas que vocês puderem o conteúdo do meu canal. Preciso da ajuda de vocês. Vamos orar para fortalecer cada vez mais a nossa fé. Querido Deus e Pai, muito obrigado pelo sábado do Senhor que chegou, que começou ontem ao pôr do sol e que termina hoje ao pôr do sol, 24 horas de adoração e louvor. Por isso, meu Deus, fique comigo nesses minutos e segundos que o Senhor estará comigo. Faça-me de mim o seu servo, para apresentar essas verdades para todos os povos, nações e línguas. Tudo isso agradeço e peço em nome do meu Salvador, Jesus Cristo. Amém. Então, povo de Deus, vamos lá falar sobre este tema. Ellen G. White acreditava que a Terra tinha cerca de 6.000 anos de idade. Ela fala nos seus livros e ela sempre repete que a Terra se completará 6.000 anos. E tem 6.000 anos, ainda não se completou, mas que a Terra tem 6.000 anos. Vou começar. Vamos lá. Primeiro vou ler o texto. Geólogos infiéis afirmam que o mundo é muito mais antigo do que o registro bíblico. E muitos que professam crer no registro bíblico não conseguem explicar as coisas maravilhosas que acham na Terra, com o conceito de que a semana da criação foi de apenas 7 dias literais e que o mundo tem agora apenas cerca de 6.000 anos de idade. Quer dizer, é o que ela fala no Espírito de Profecia, na página 87. A Grande Semana do Tempo, artigo 2. Vamos lá com o texto. Quero partilhar com vocês a minha convicção pessoal. Podem alguns até discordar de mim. No Espírito de Profecia, que eu creio foi inspirado, assim como Deus inspirou os profetas, nos diz que esta terra foi criada por volta de diferentes palavras ali usadas em diferentes lugares, por volta em torno de 6.000 anos atrás. Eu quero dizer a vocês, eu creio nesta palavra. No vídeo anterior falei sobre John N. Andrews, pioneiro e teólogo influente na Igreja Adventista do sétimo dia, no século XIX. Ele foi editor da revista Adventistas e atuou como consultor da revista por 32 anos, até a sua morte. E eu mostrarei os primeiros de 6 artigos publicados na revista Adventure Hebron and Sabbath Herald, no meu primeiro vídeo, onde Andrews fala de modo geral sobre a Grande Semana do Tempo. O primeiro artigo foi publicado no dia 17 de julho de 1883. O título era Aí está os livros. A Grande Semana do Tempo, ou o período de 7.000 anos dedicado à liberdade condicional e ao julgamento da humanidade. Hoje vamos analisar o segundo artigo. John N. Andrews continua seu estudo dos 7.000 anos da história humana como uma semana profética. E nessa história humana como uma semana profética. E nesse segundo artigo ele detalha os eventos contrais dos 2 primeiros milênios. O segundo artigo foi publicado na Adventure Herald and Sabbath Herald. Foi publicado na Adventure
no dia 24 de julho de 1883 e tinha como título geral A Grande Semana do Tempo, os eventos do primeiro e segundo períodos de 1000 anos, a história de segundo período-se de 1000 anos, a história da humanidade não caminha ao acaso, ela segue um plano profético. John Neville Andrews propôs 7 milênios com uma grande semana do tempo. E nesse episódio veremos os eventos que marcaram os 2 primeiros 1000 anos. Ele inicia seu artigo falando sobre a criação. Sobre a criação da terra do Éden, e de Adão e Eva e sua expulsão do jardim. No princípio, Deus criou os céus e a terra. O ato da criação é o que distingue Deus de todos os outros seres, e é porque Deus é o Criador, que ele tem o direito de exigir que todos os outros seres o adorem. Do nada, Deus criou todas as coisas. Este ato marcou o início do primeiro dia dos tempos. Naquele dia também ele criou. Aí está, os 2000 anos dos 6. Adão e Eva no jardim do Éden. Marcou o início do primeiro dia dos tempos. Naquele dia também ele criou a luz. No segundo dia, Deus criou a atmosfera. No terceiro dia, ele fez aparecer a terra seca. E a vestiu com árvores e plantas. No quarto dia, Deus deu poder ao sol. E a lua para iluminar a terra. No quinto dia foram criados os peixes. Os peixes do mar e as aves do céu. No sexto dia ele criou os animais da terra. Ele também criou o homem para ter domínio sobre a terra e os colocou no jardim do Éden, onde ele poderia ter acesso à árvore da vida. Quando o tempo do sexto dia estava prestes a terminar, Deus olhou para a obra que ele havia feito e diz, o livro de Gênesis, que era muito boa. No sétimo dia, Deus descansou de toda a sua obra que fizera e abençoou o sétimo dia e o santificou para que fosse um memorial eterno de que ele é o Criador dos céus e da terra. O primeiro ato na história do homem é a rebelião. É a rebelião contra Deus. Então Deus pronunciou sobre ele a sentença de morte e o expulsou do jardim do Éden. Aí está. Adão e Eva comendo do fruto proibido. E o querubim na porta do jardim, ali de guarda, para eles não entrar mais no jardim. Eles foram expulsos. Então Deus pronunciou sobre ele a sentença de morte e o expulsou do jardim do Éden. Mas ele permitiu que aquele jardim com a árvore da vida permanecesse por certo tempo sobre a terra, pois ele colocou como guarda querubins e uma espada flamejante, que tinha o intuito de impedir o homem de se aproximar da árvore, para comer de seu fruto. Andrews começa então a enumerar os eventos que marcaram o início da história de nosso planeta. O próximo evento notável na história do homem é o assassinato de Abel. Por que Caim matou Abel? Porque as suas próprias obras eram más, e as do seu irmão justas. 1 João capítulo 3, verso 12. Está em Gênesis 4.
O primogênito da raça humana era um assassino e a vítima era seu próprio irmão. Por que Caim matou Abel? Porque as suas próprias obras eram más e de seu irmão justas. O assassinato de Abel precedeu imediatamente o nascimento de Sete. Foi, portanto, cerca de 130 anos após a criação. Caim saiu da presença do Senhor e separou sua família dos outros descendentes de Adão. A poligamia começou em sua família pelo ato de Lameque, que tomou 2 esposas. Como Lameque era o 7º descendente de Adão na linhagem de Caim, ele provavelmente foi contemporâneo de Enoque, o 7º de Adão. Na linhagem de Sete, a poligamia começou cerca de 650 anos após a criação, enquanto esse terrível mal esteve confinado dentro da família de Caim. O perigo para a causa de Deus não era tão grande, mas quando tomou-se provavelmente que os filhos de Deus entraram nele, Deus viu que era necessário destruir o mundo por um dilúvio de águas. Aí está a genealogia de Adão e Eva, 4.000 anos de tempos, da criação até Jesus. Aí está a linha profética: Caim, Enoque, Irade, Meujazel, Metusael e Lameque. E, nesse meio, Abel, que depois veio Sete, Enos, Cainã, Malalel, Jared e Enoque. Aí está a poligamia, de Lameque, que tem 2 esposas. Os pontos principais abordados por Andrews em seu artigo para o primeiro período de 1000 anos Deus cria o mundo em 6 dias e descansa no 7º. Um padrão profético. Adão é expulso do Éden, mas o jardim e a árvore da vida permanecem guardados por querubins. Caim mata Abel e a poligamia começa com Lameque. A maldade cresce lentamente ao longo dos séculos, até se tornar generalizada. Enoque anda com Deus. Enoque anda com Deus por 300 anos e é levado ao céu sem provar a morte, evento que marca o fim do primeiro milênio. Andrews então faz um resumo do primeiro milênio. Vamos colocar esses eventos em uma linha do tempo. De acordo com Johnny Andrews, ele está contando a parte da criação e colocando os anos baseados na cronologia da Bíblia. E ele relata: Enoque começou a andar com Deus quando tinha 65 anos atrás. Isso foi no ano 688. Ele andou com Deus 300 anos. Judas nos diz que ele predisse o segundo advento de Cristo, o que mostra que era patriarcal, o mundo tinha luz sobre o dia do juízo. Adão, que havia conversado com Deus no paraíso e que ouviu seus lábios as próprias palavras pelas quais o sábado foi santificado, em memória da criação e que testemunhou a ruína que o pecado trouxe à nossa terra, viveu até o ano 930. Quando Enoque andou com Deus 300 anos, ele foi levado para o céu. Isso foi 58 anos após a morte de Adão e 988 anos desde a criação. Pode-se dizer, portanto, que a transladação de Enoque marca o fim dos primeiros 1000 anos da história do nosso mundo.
Vimos nesse primeiro período de 1000 anos que Caim matou Abel. A violência começou cedo. Lameque, da linhagem de Caim, introduziu a poligamia. Por séculos, o pecado se espalhou até que Deus decidiu destruir o mundo com águas. Mas havia esperança, e Enoque andou com Deus e foi levado para o céu. Aí está a linha profética, que mostra os anos, né? E fala aqui de Enoque. 3.332 a 2.967 a.C. Fala também de Lameque, 3.080 até 2.303. Aí está a cronologia. Adão, da criação, 4.000 anos, expulso do Éden, 4.000 a.C. Caim mata Abel, 3.825. Nascimento de Enoque, 3.332. Morte de Adão, 3.024. Enoque é arrebatado, 2.967. É coisas aproximadas, tá, galera? Que eu tirei do site The Biblia Timeline. Dá uma olhada lá no site e vocês vão ver as cronologias. A sua transladação para o céu marca o fim do primeiro milênio. Vamos ver agora o que Andrews fala sobre o segundo período de 1000 anos da grande semana do tempo. Nascimento de Noé, 1057. Morte de Noé, 2007. Ano Mundi. Ele coloca esse segundo período do nascimento de Noé no ano 1057 e da criação até a sua morte no ano 2007, contando da criação do mundo e os eventos principais desse período, o dilúvio, e dando um período de graça de 120 anos para a preparação, a construção da arca. O dilúvio e a destruição dos ímpios que não aceitaram a oportunidade por Deus, a rebelião de Nimrod. Aí a morte de Noé. Noé nasceu no ano de 1057. O espírito de profecia marcou o nascimento de Noé como evento importante. Gênesis capítulo 5, versos 28 e 29. Disse dele que era um homem justo e perfeito em suas gerações, e que ele andou com Deus. Gênesis capítulo 6, verso 9. Parece provável que, em vista da maldade prevalecente, Noé formou o desígnio de permanecer solteiro e que não se casou até os 500 anos de idade, pois seu filho mais velho nasceu quando Noé tinha 500 anos. Gênesis capítulo 5, verso 32. Portanto, podemos concluir que quando Deus avisou Noé sobre o tempo do dilúvio, ele o orientou a tomar uma esposa. Deus anunciou a destruição da raça humana, dizendo: quanto tempo um período seria suportado pelo homem? E ele disse que isso deveria ser 120 anos. Noé era um pregador da justiça, segundo Pedro capítulo 2, verso 5, e ele tinha a responsabilidade de dar o aviso ao velho mundo sobre o dilúvio. É provável que a princípio tenha algum sucessor em levar os homens ao arrependimento, pois é impossível que um homem e sua família sozinho sejam capazes de erguer uma estrutura tão vasta como a arca, ou arcar com as imensas despesas de tal empreendimento, pois a arca tinha 216 metros de comprimento, 36 metros de largura e 21,60 metros de altura.
a rebelião de Nimrod de Babel e, finalmente, a morte de Noé 2007. Depois da criação, isso encerra o segundo milênio de 1000 anos da seguinte forma. Mas sua doutrina era tão impopular que antes que viesse o dilúvio, os seus ajudantes o deixaram, pois somente Noé e sua família entraram na arca. O dilúvio veio no ano 1656 e toda a substância viva que estava sobre a face do solo foi destruída. Ao fim de 1000 anos e 10 dias, Noé e sua família saíram da arca para tomar posse da terra. O primeiro ato de Noé foi a adoração solene diante de Deus. Deus fez um pacto com ele de que ele não destruiria novamente a terra por um dilúvio. Há motivos para crer que quando os humanos começam a multiplicar-se sobre a terra depois do dilúvio, tornaram-se muitos iníquos. Noé era o governador legítimo da família humana, pois todos eram seus filhos. Mas Nimrod, o bisneto de Noé, aspirava-se governar toda a raça. Aí está falando Noé, 2898 a 1948, 950 anos. Lameque, também está falando 3080 a 2303. Nimrod, que nasceu em 2268 e ficou até 1868 a.C. Nimrod, que fundou a Babilônia, 2300. A Torre de Babel, 2197. O início do seu reino foi em Babel, e aqui sua maldade se tornou tão grande que Deus confundiu sua linguagem e os dispersou sobre a face da terra. Noé viveu 350 anos após o dilúvio. Sua morte, portanto, ocorreu 2007 anos após a criação. E pode marcar apropriadamente o fim do segundo milênio ou o segundo período de 1000 anos da história desse nosso mundo. O site Bible Timeline coloca a vida de Noé entre os anos 2898 a 1948 a.C. O dilúvio, que durou um ano, estaria situado em 2298 a 2297 a.C. Nimrod, o construtor da Torre de Babel, teria vivido entre os anos 2268 a 1868 a.C. E esse episódio da confusão das línguas na Torre de Babel teria ocorrido no ano 2197 a.C. Andrews não coloca essas datas em seu artigo, mas essas datas antigas podem variar de estudo para estudo. Veja essa linha do tempo que coloca a Torre de Babel no ano 2240 a.C. Aí está. Adão da criação, morte de Adão, Enoque arrebatado, dilúvio e morte de Noé. Aí está a revista Endeavor Herald.
Em outra cronologia, a cronologia do bispo James Herschel, as datas colocadas são 4004 a.C. para a criação do mundo, 3074 a.C., a morte de Adão, 3017 a.C. O objetivo do vídeo é apenas mostrar o pensamento de John N. Andrews sobre a Semana Milenial expresso expresso nos artigos da revista Adventure Heaven. Não vou aprofundar sobre cronologias, mas mostrar o pensamento de Andrews sobre o período dos 6.000 anos e o milênio final. Então, galera, eu só estou mostrando os artigos de John N. Andrews, que viveu no século XIX, que viveu junto com Tiago White, Ellen Goldwhite, e que foi um dos pioneiros a fundar a Igreja Adventista do Sétimo Dia em 1863. Tá ok? Apenas mostrar os artigos de John N. Andrews. Vamos orar para fortalecer a nossa fé. Querido Deus e Pai, muito obrigado por esses minutos e segundos que o Senhor esteve comigo. Fez-se de mim o seu servo para apresentar essas verdades para todos os povos, nações e línguas da tua palavra. Tudo isso agradeço e peço em nome do meu Salvador Jesus Cristo. Amém. Então, povo de Deus, esse foi o segundo artigo. E semana que vem mostrarei para vocês o terceiro artigo. E vou trazendo para vocês as ideias do primeiro missionário adventista, John N. Andrews. Preciso da ajuda de vocês para se inscreverem no meu canal Revelando as Profecias da Bíblia. Deixe seu like, ative os sininhos de notificações para receberem o meu vídeo. Compartilhe com o maior número de pessoas que vocês puderem o conteúdo do meu canal. Preciso da ajuda de vocês. Um feliz sábado a todos e até o próximo vídeo. Tchau!